Ó, vou compartilhar com vocês aqui hoje esse indicador, que é um indicador que eu uso, tá? Esse indicador chama Session Liquid, é esse aqui, tá? Deixa eu abrir, esse aqui é o indicador, tá? Então, basicamente, ele vai marcar as principais seções dentro do mercado Forex. Nós temos a seção asiática, a seção de Londres e a seção de Nova York, tá? Quando você colocar ele, ele vai estar desmarcado. Esse aqui, a seção de Nova York, você entra e marca esses quatro aqui, tá? E aí ele vai aparecer aqui a seção de Nova York, tá? Então, basicamente, esse indicador ele vai marcar as regiões de suporte e resistência, né? Ou as máximas e as mínimas dessas seções, tá? Que essas máximas e mínimas das seções, elas vão funcionar como importantes regiões de suporte e resistência dentro dos pares do Forex, tá? É, aqui, só para a gente ter uma ideia de como é que funciona, aqui nós temos na tela aqui o indicador, tá? O indicador aqui nós temos esses risquinhos são os indicadores. Ele vai, o risquinho azulzinho clarinho, ele vai marcar a seção asiática, esse risquinho né, laranja, a seção de Londres, e o risquinho azul, a seção de Nova York, tá? Então nós podemos ver aqui que nós temos importantes regiões de suporte e resistência quando nós marcamos por esse indicador, pelas mínimas e as máximas das sessões, tá? Nós temos aqui as principais sessões, asiática, Londres e Nova York, tá? Então vamos marcar aqui uma região importante, aqui uma região de suporte, tá? Essa região aqui. Aqui nós temos, tá travando aqui, tá. Aqui nós temos, cadê? Deixa ele destravar um pouco. Tá? Então, basicamente, esse indicador vai funcionar como marcação também para regiões de suporte e resistência, e você vai aprender a interpretar os movimentos dessas seções, porque cada seção dessa ela vai ter um movimento, tá? Ela pode ser o movimento de acumulação, um movimento de manipulação ou um movimento de expansão. Normalmente, dentro, como você vai estudar o Smart Money, os principais movimentos, as características das sessões, seria que a sessão de asiática, ela normalmente ela acumula, ela não tem um direcional claro, dependendo do par que você vai operar ali. Ele abre um lado e fecha, ele tipo assim, ele abre aqui nessa região, vai para baixo e depois devolve tudo. Então, basicamente, esse seria o padrão da seção asiática, ele não tem uma definição direcional. Aí nós temos a seção de Londres, que ela vai manipular, ela vai romper a mínima ou a máxima da seção de Londres. E depois nós temos a seção de Nova York, que vai expandir, o mercado vai se expandir, ou então nós vamos ter um direcional, uma tendência, ou ele vai virar o mercado, tá? Nova York. Então, basicamente, aqui nós temos aqui, nesse dia, a seção de Nova York funcionando como uma região a mínima aqui de Nova York, né, que nós marcaremos aqui no dia anterior, e aqui no próximo dia ele funcionou como uma região também de suporte, tá? Que ele tocou e subiu. Aqui no próximo dia o mercado voltou novamente naquela região, ele tocou e subiu, tá? Aqui também nós temos aqui mais uma vez aqui Nova York, aqui nesse dia aqui. Nova York funcionou como uma região de suporte. Aí no dia anterior, no próximo dia, nós temos o preço voltando novamente nessas regiões aqui. E aí ele funciona como uma região de suporte e o mercado vai para cima, tá? Aqui nessa parte de cima nós temos aqui a região de resistência, onde nós tivemos a máxima de Nova York, aqui, e o mercado foi para baixo. Aqui nós temos a máxima da Ásia, né, o mercado volta aqui na seção de Nova York e não consegue passar, vem para baixo. Depois na seção asiática, novamente, ele vai nessa região, não consegue passar e Londres devolve o mercado para baixo. Então nós temos as máximas e as mínimas das sessões. Então é importante marcar as máximas e as mínimas das sessões dos dias anteriores para a gente ter noção de qual seria uma região importante de suporte e resistência para a gente estar marcando ou não, seria uma região válida ou não. Tá? E aí nós entenderíamos esse padrão dessas sessões de expansão, acumulação e também de região de suporte e resistência através desse indicador das marcações das sessões. Normalmente quem opera no mercado Forex ou quem está começando não tem essa noção dessas regiões de máxima e mínima das sessões, das principais sessões dentro do mercado Forex. Tá? Então é importantíssimo a gente estar analisando
essas marcações de máximas e mínimas dessas sessões, principalmente da seção de Londres e da seção de Nova York, tá bom? Então esse é um indicador que é muito válido você está utilizando dentro da sua análise. Eu tenho certeza que vai ajudar você bastante a traçar suas regiões de suporte e resistência, tá bom? Valeu!